Olá, pessoal. Bom, vamos lá, a gente vai dar sequência então em nosso módulo Lendo Apocalipse com Responsabilidade. Nós já tivemos a nossa primeira aula, que nós conversamos sobre o contexto, a substância, a interpretação nesse espaço aqui que nós temos do Parque Teológico Digital. E hoje a gente vai dar sequência. A gente vai continuar essa conversa, nessa imersão que a gente está propondo aqui no livro de Apocalipse. Claro que entendendo as nossas dificuldades com todo o livro, né? Bom, é um livro extremamente extenso, portanto a gente não tem assim a capacidade em 4 aulas de conseguir concluir todos os assuntos que existem sobre o livro. Por outro lado, nós vamos fazer uma divisão que consegue trazer um panorama e que consegue olhar também para alguns aspectos que são importantes dentro do livro, e essa é a nossa proposta. Por isso, na nossa primeira aula, a gente falou sobre o contexto, a substância e a interpretação, baseado nesse livro, que é o nome do título também do nosso módulo, Lendo Apocalipse com Responsabilidade, do Michael Warman, e ele trabalha em 4 capítulos essa ideia do contexto, substância e interpretação. E agora a gente vai falar propriamente sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. Então, são 7 igrejas que estão ali no livro de Apocalipse. O que foi escrito para essas pessoas, qual era a proposta do autor ali, já nomeado como João, e qual é a mensagem. Então, o que João estava propondo para essas pessoas que estavam sendo endereçadas, estavam recebendo essa carta, qual era o contexto que aquelas pessoas enfrentavam e por que essa mensagem era importante. Assim, nas próximas aulas a gente vai conseguir afunilar um pouco mais, olhar muito mais para o eixo principal do livro de Apocalipse, a visão central, os conflitos, os personagens, a mensagem de juízo, a esperança e o que seria, por fim, seguir o Cordeiro, que é a grande mensagem que o Michael Gorman traz em todo o seu livro. Agora, a gente precisa relembrar algumas coisas que nós já falamos aqui na nossa primeira aula. E eu trago pelo menos 2 coisas assim que são importantes para a conversa que nós teremos a partir daqui. E aí a gente precisa ter esse pano de fundo muito bem estabelecido em nossa mente, que é: Apocalipse não diz respeito à nossa imaginação pessimista, mas é uma carta pastoral. E o pessimista que eu uso justamente no sentido de o nosso imaginário, sobretudo o imaginário brasileiro, que foi totalmente assim educado por uma teologia apocalíptica, se a gente pudesse chamar assim, ou uma teologia escatológica que diz respeito ao fim das coisas, muito americanizada. E no mau sentido. Americanizado no sentido de que muitas imagens que veio da América para a gente é muito de uma teologia dispensacionalista, que foi algo que eu já trouxe na primeira aula, e nós veremos alguns dos seus problemas nas próximas aulas, mas também nessa que nós temos, porque há uma interpretação assim, se eu pudesse dizer, entre aspas, equivocada do livro de Apocalipse, e por isso que a nossa proposta, o nosso módulo diz respeito justamente a ler Apocalipse com responsabilidade. O que seria responsabilidade? Responsabilidade diz respeito em saber quem é o autor, em saber qual é o contexto, em saber qual é o tipo de linguagem, em saber qual é os propósitos, né, ou delimitar alguns propósitos, objetivos que o autor está fazendo, e é justamente o que nós estamos propondo. Então, é importante que nós saibamos que Apocalipse não diz respeito à nossa imaginação pessimista, a alguns pressupostos que nós temos em nosso imaginário, mas que são, de certa forma, equivocados. Mas um segundo aspecto para nós relembrarmos é: Apocalipse é um livro profético, litúrgico e que mostra o reinado
de Deus. Então, além de ser uma carta, e a gente vai ver esse aspecto epistolar, esse aspecto da carta, muito presente nessa aula, porque nós vamos conversar justamente sobre as sete igrejas, as sete cartas, melhor dizendo, as sete cartas que João escreveu para as sete igrejas que estavam presentes ali na Ásia. Mas esse livro ele tem muito um teor profético, e relembrando, profético não apenas no sentido de o que vai acontecer no futuro, até porque a perspectiva da palavra ali que em breve vão acontecer, que está logo no prólogo de João, no primeiro capítulo de Apocalipse, diz respeito justamente às coisas que já estavam acontecendo e que aconteceriam imediatamente. Então tem uma certa pressa no autor em escrever, mas também em que as pessoas elas leiam essa carta e entendam o que já estava acontecendo. Então, o profético diz respeito não apenas a um futuro distante, mas ao presente, ao que eles precisavam, então, ter em mente. Então, o imaginário profético de Apocalipse diz respeito ao presente. Diz respeito ao futuro, mas diz respeito ao presente, mas que tem uma esperança no passado. Morte e ressurreição de Jesus. É uma carta profética, é uma carta litúrgica, porque tem um peso que isso é lido em comunidade, tem um peso que isso leva o coração a se prostrar diante de Deus, a adoração. Então, tem todos esses pesos, mas o núcleo é o reinar de Deus. É como Deus está reinando sobre o seu povo e como isso é importante para a igreja naquele contexto, mas também para nós, leitores de segunda viagem, ok? Então, diante disso, a gente inicia essa aula trazendo aqui que em Apocalipse está presente os três grandes elementos, esses três grandes elementos que nós já falamos aqui, que eu estou relembrando nessa introdução. Tem um aspecto apocalíptico que diz respeito ao tipo de linguagem, que não é especial em Apocalipse apenas, apesar do livro ser nomeado como Apocalipse, esse não é o primeiro Apocalipse que a gente vê, sobretudo em livros. É claro que em livros inspirados, talvez esse tenha a maior quantidade assim, de núcleo, né? Então é o livro maior que tem a linguagem apocalíptica. Mas Daniel traz linguagens apocalípticas, Ezequiel traz linguagens apocalípticas. Então isso mostra para a gente que há uma grande importância. Qual? A importância da gente conhecer muito a teologia do Antigo Testamento. Quando a gente não conhece muito dessa teologia, e aqui digo qual é os objetivos dos autores do Antigo Testamento, não conhecer de cabo a rabo todos os aspectos, mas conhecer muito bem o padrão que é estabelecido no Antigo Testamento, um padrão de aliança, um padrão de uma história continuada que se estenderá em Jesus e que se cumprirá em Jesus, e a partir de Jesus a gente vai ter uma grande extensão. Quando a gente não conhece, a linguagem apocalíptica fica um pouco difícil no nosso imaginário. Então, Apocalipse, nós temos o elemento da linguagem apocalíptica, nós temos o aspecto do profético, que é essa ideia que eu acabei de explicar, entre um passado realizado, entre uma situação presente e entre uma extensão de esperança futura. E nós temos o aspecto epistolar, esse aspecto da carta, que estará muito presente, então, nessa aula que nós estamos começando aqui. O Gorman, ele diz o seguinte: Apocalipse, no capítulo 1, no verso 3, traz a primeira das sete bem-aventuranças, e eu destaco esses sete. Esse sete estará muito presente, não somente aqui, se tratando de sete igrejas da Ásia, mas está presente em todo o livro. Porque você vai ver, existem sete igrejas, existem sete bem-aventuranças, existem sete selos, existem sete trombetas, existem sete taças. Como assim? Por que o sete é tão importante? Se a gente for para um aspecto interpretativo literalista, parece que é coincidência. Por uma coincidência, o narrador está usando muito o número 7.
Mas não existem coincidências quando se trata de um livro literário, quando se trata de uma história, e, sobretudo, quando se trata dos livros literários inspirados por Deus, como é o livro de Apocalipse. O número 7 no imaginário judaico, diz respeito à plenitude, ou seja, quando fala sobre 7 bem-aventuranças, lembrando que bem-aventurado aqui é a palavra grega makarios, que significa pleno, sortudo, extremamente feliz. Então, aqui está falando sobre uma realidade daquilo que a gente poderia chamar de shalom. É uma ordem mundial de organização, de beleza, de transformação. Então, o Apocalipse traz a primeira das 7, no sentido de pleno, traz a primeira da plenitude da alegria ou das bênçãos do livro de Apocalipse. Ela é declarada tanto sobre aqueles que leem em voz alta, ou seja, esse aspecto litúrgico nas assembleias, como sobre aqueles que ouvem e guardam as suas profecias. E esse aspecto do ouvir e do guardar no coração está presente onde? Na narrativa das Escrituras. Você pode se lembrar do livro de Deuteronômio, capítulo 9, capítulo 6, que fala, olha, esses decretos, esses mandamentos, vocês devem ensinar, vocês devem conversar ao redor da mesa. Então, tem esse aspecto dos mandamentos, esse aspecto prático que já está presente no Antigo Testamento em uma profecia. Né? Ali, quando a gente tem a lei de Deus, é, sobretudo, uma das primazias da mensagem profética, vinda direto de Deus e tendo ali Moisés como seu intermediário. A ênfase em guardar as palavras da profecia nos faz lembrar que esse livro não é predominantemente uma descrição de eventos futuros. Guarde isso. Não é uma descrição de eventos futuros. Por quê? A forma como a gente lê Apocalipse justamente é isso, né? Bom, está sendo desvelado, está sendo revelado para mim o que vai acontecer no futuro. E aqui o autor está dizendo que não é uma descrição. Nossa, olha só, no ano XYZ acontecerá determinadas coisas. Para isso eu preciso entender os tempos, entender o relógio profético. Muita dessas linguagens foi justamente desse imaginário americanizado que eu falei que não é uma maneira, no mínimo, justa da gente ler o livro. O autor diz, predominantemente não é uma descrição de eventos futuros para satisfazer nossa curiosidade, mas sim um chamado à fidelidade ao primeiro mandamento. Olha só, amar a Deus sobre todas as coisas, esse é o princípio norteador do livro. É sobre isso que o livro trata, sobre uma fidelidade, sobre Deus ser a pessoa mais amada da minha vida. É um chamado à conversão e ao discipulado. Então, eu preciso amar a Deus e eu preciso me voltar para Ele como Senhor da minha vida. E não somente isso, mas ser treinado, discipulado nessa realidade. À luz das realidades passadas, a história que já aconteceu, presentes, o que está acontecendo nesse momento da história, e futura, no aspecto do fim. Qual é a última página da Bíblia? Uma terra restaurada. Então, como que eu chego lá? Então, o profeta aqui é um visionário, não apenas das crises atuais ou dos eventos futuros, mas de uma forma alternativa de alicerçar na visão de Deus. Então, esse aspecto profético, essa função de João como profeta é colocar essas pessoas que estão lendo essa mensagem dentro da história de Deus e entendendo todos os aspectos presentes dessa grande história. Por isso a gente pode dizer que Apocalipse ele trabalha com dois grandes aspectos: formação e transformação. Nós estamos sendo transformados em um povo que ama a Deus sobre todas as coisas, em que Deus é o Senhor da nossa vida e de todas as coisas,
mas nós somos discipulados e, portanto, o fim do discipulado é a transformação da nossa vida. Nós estamos sendo transformados. Então, o que o autor e o livro estão produzindo em nós? O que ele quer produzir? O livro de Apocalipse trabalha com esses aspectos de formação e transformação. Não tem como, no nosso contato com o livro, nós não sermos formados como um povo diferente em meio ao mundo mal. E não tem como, em nosso contato com o livro, nós não sermos transformados nessa realidade do discipulado. Ok? Seguindo, o Michael Gorman, então, ele diz o seguinte: aquele que foi morto e agora vive e viverá para sempre na glória. Então ele está trazendo aqui a grande história de Jesus, da sua encarnação, vindo como Deus à Terra, se fazendo ser humano, levando as nossas culpas, morrendo na cruz para colocar sobre a cruz todas essas coisas, mas ressuscitando ao terceiro dia, vencendo então a morte, e agora está vivo. Esse é um grande aspecto. Jesus está vivo no livro de Apocalipse. Jesus não está morto, Jesus não está distante, Jesus está presente. Até a gente vai perceber isso aí muito mais na próxima aula, quando a gente faz um aspecto da Trindade, das três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito, no livro de Apocalipse, contrapondo talvez uma ideia que é mais dispensacionalista, que acredita que o Espírito ele será retirado, etc. Não tem como no livro de Apocalipse o Espírito ser retirado. Ele está presente, ele está atuando, ele está mostrando a beleza que é o Cristo ressurreto agindo em todo o livro. O autor diz: ele permite que a igreja participe de sua vitória sobre o império da morte. Então, aqui no livro de Apocalipse, além de transformação e discipulado, nós temos também presença. Se você se lembrar, na última aula a gente falou que a postura do crente no livro de Apocalipse é uma postura de resistência. Resistência aos impérios, mas é uma postura também de avanço, né? Então ele está indo para uma ideia mais pública, de mostrar no cenário público como é viver a partir da vitória de Cristo. Ele segue dizendo: após ter também compartilhado o seu testemunho, no versículo 6 do capítulo 1, que levou à cruz. Em terceiro lugar, a visão é um chamado ao discipulado, aquele que fala a palavra de Deus, convoca a igreja à obediência. Então, o fim é justamente a obediência a Jesus. Nós somos desafiados a obedecer a Jesus. Então, o autor está dizendo que nesse livro a gente encontra o quê? Presença, esperança e discipulado. O livro de Apocalipse trabalha com essas três grandes esferas. Nós temos uma presença viva, assim como Jesus no livro está ressurreto, ou seja, ressurgiu dos mortos e está mudando o cenário, está na história, está inserido na história. Nós também, como pessoas que fomos juntamente ressuscitados com ele, essa é uma linguagem que nós encontramos no capítulo 2 de Efésios. Nós fomos mortos juntamente com Cristo, mas nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo também. Então isso muda completamente a perspectiva de como nós vivemos aqui e agora. Mas como nós temos esse aspecto da presença, nós também temos esse aspecto da esperança, de um aguardar confiante até o fim, onde Cristo irá, de fato, completar a obra que já iniciou. Mas nós temos esse aspecto, então, do discipulado, esse aspecto de sermos formados à imagem de Cristo. Agora, como que as 7 mensagens proféticas pastorais, guarde isso? Então, a mensagem às 7 igrejas, a essas igrejas plenas, o número pleno, completo das igrejas que estão presentes ali na Ásia, são mensagens proféticas que diz respeito ao passado, ao que Cristo realizou, diz respeito ao presente, ao que eles estão vivenciando, e diz respeito ao futuro, para onde Deus está conduzindo eles. Mas, ao mesmo tempo, são mensagens não apenas proféticas, mas são mensagens
pastorais, ou seja, Deus está pastoreando o coração daquelas igrejas. Essas mensagens nos permitem um vislumbre da vida de 7 igrejas do primeiro século, com suas qualidades, deficiências, e fornecem um desafio permanente aos leitores de hoje em dia. Então, essa plenitude das igrejas, esse número das igrejas, vai trazer um cenário de pessoas reais que estão lidando com as suas circunstâncias reais e que traz para a gente, leitores de segunda viagem, que estamos lendo isso hoje, no século XXI, uma perspectiva de desafios que são, assim, de certa forma, similares aos nossos, em perspectivas diferentes, é óbvio, mas que são, de certa forma, similares. Agora, quando a gente olha a partir de uma análise dispensacionalista, e é importante que a gente sempre faça esses dois movimentos aqui. Como o nosso imaginário ele foi muito educado por essa teologia americanizada, por livros e filmes como Deixados para Trás, sabe? É importante que a gente faça um movimento de o que eles acreditavam. Ah, é isso que eles acreditavam. E o que nós, então, fazendo uma leitura honesta e responsável, podemos definir ou acreditamos, ou o que nós de fato acreditamos. E quando a gente faz uma análise das 7 igrejas em uma perspectiva dispensacionalista, eles olham para sete igrejas da área, perdão, para 7 igrejas da Ásia como momentos históricos específicos. Ou seja, eles acreditavam que cada igreja da Ásia era um momento da história que estava sendo continuada. Por isso, ele acreditava, Éfeso diz respeito à igreja apostólica, que está até o ano 110 depois de Cristo. Então, a igreja de Éfeso, seus desafios ali, simbolizavam a igreja apostólica. Esmirna representava a igreja perseguida, que vai ali do século 100 ao século 312 depois de Cristo. Pérgamo, a igreja favorecida pelo Estado, que vai de 312 a 606, com o Papa Bonifácio. É engraçado, e a gente vai ver isso aqui numa fala do autor, como quando há, na interpretação dispensacionalista, uma relação com o Estado, é sempre com uma igreja na qual João ele trouxe algumas críticas, como é o caso de Pérgamo. Agora, quando não há, ele traz perspectivas diferentes, justamente porque a linguagem literalista e, de certa forma, assim, que vai tentando fazer com o texto que eles querem, sempre vai ter dificuldades, né, com algumas perspectivas da religião, como é a Igreja Católica, e não é dizendo que a Igreja Católica não tem os seus problemas, mas é a interpretação. É quando você começa a incluir ou jogar sobre aquilo que o texto bíblico não faz. E aí é aquilo que a gente pode chamar de desonestidade interpretativa. Então aqui a perspectiva deles é Éfeso representa uma era, a igreja apostólica, Esmirna, a igreja perseguida, Pérgamo, uma igreja que eles chamam de favorecida, e vão para as outras igrejas, como Tiatira, a igreja medieval, que vai do século 606 até 1517. O que acontece em 1517? Reforma protestante. Sardes representa a igreja reformada no sentido que passou por essa reforma com o Martinho Lutero, né? E vai até 1750. Filadélfia, a igreja verdadeira. Olha só, então a igreja, todas as outras igrejas eram falsas, né? A igreja verdadeira é a igreja do século XXI. E Laodiceia representaria a igreja morna, que seria a igreja que o amor de Deus se esfriaria, né? Usando ali o sermão escatológico de Jesus em Mateus 24.
certa forma, essa interpretação ela deixa arestas abertas, assim, né? Por quê? No momento que você quer ser literalista, você é. Fala, não, aqui a gente está falando de 1000 anos literais. A gente vai chegar nisso nas próximas aulas. Mas aqui as igrejas elas não falam sobre momentos específicos. E talvez a linguagem, como a carta ela tem linguagem apocalíptica, ela tem linguagem litúrgica, ela tem linguagem política e ela tem uma linguagem epistolar, esse núcleo das epístolas, né, esse núcleo das cartas das 7 igrejas, talvez é o único momento de todo o livro de Apocalipse que você não pode deixar de olhar para o contexto e dizer, é isso que ele está falando e ele não está usando símbolos aqui. Apesar de os 7 das 7 igrejas representar a plenitude das igrejas, o enumerado das igrejas ao redor do mundo, mas ele está tratando sobre 7 igrejas reais, assim, no sentido de representa todas as igrejas que estavam presentes naquele contexto de perseguição e que poderiam ser muito mais do que 7 igrejas, mas aqui ele está trabalhando com um aspecto daquele momento presente, não de um aspecto futuro. É justamente o que o autor vai dizer aqui para a gente. Ele diz o seguinte: por mais que a criativa e atraente que essa abordagem possa ser, que é criativo, é muito criativo. Você conseguir olhar assim para as 7 igrejas da Ásia, você começar a dizer, ah, essa aqui representa X, essa aqui representa Y, essa aqui representa Z. É muito criativo. Você tem que ter assim um nível de imaginação muito bom. Só que ela possui muitos problemas. Primeiramente, Apocalipse não dá indício algum de interesse ou conhecimento de eras específicas da igreja. Em nenhum outro momento, se você partisse dessa interpretação, em nenhum outro momento o Apocalipse vai falar sobre outros momentos, a não ser aquilo que eles já estavam enfrentando, sobre realidades ali presentes. Portanto, não tem indício algum desse conhecimento de João sobre o que a igreja do século XXI estaria enfrentando e precisaria trazer uma mensagem para ela, dizendo: ó, vocês são a igreja verdadeira, viu? Todas as igrejas que vieram antes de vocês são falsas e não prestam. Não tem nenhum interesse sobre isso, não há nenhum conhecimento específico sobre isso. Mas, em segundo lugar, e talvez o mais relevante, segundo o autor, esse tipo de esquema, onde você interpreta figurativamente, né, essas igrejas, trazendo para alguns propósitos que o autor não traz, sem discernimento, a perspectiva de um protestantismo extremamente conservador. E aqui eu preciso criar, né, assim como o autor coloca um parênteses, eu preciso dizer um parênteses não no sentido conservador que a gente entende, né, das questões políticas e morais, mas no sentido de, bom, a gente tem problema com a Igreja Católica Romana, e portanto, então, aqui eu vou trazer o que as igrejas piores, né, da Ásia Menor são as igrejas que foram, de certa forma, auxiliadas ao longo da história por essa igreja, que é o que ele traz aqui, extremamente americano, o qual, pelo menos nesse caso, no caso dessas 7 igrejas, tem os seus heróis nos primórdios da igreja, na era dos mártires, né? No movimento missionário protestante, os seus inimigos tanto na igreja católica como na reforma magistral, os seus herdeiros do protestantismo clássico, né? Então, ele vai escolhendo seus heróis. E esse é um grande problema aqui para o autor, que quando a gente olha para essas igrejas como eras, a gente vai escolher os nossos heróis e a gente vai poder dizer, ah, essa aqui presta e essa aqui não presta, e não é assim o padrão, o objetivo e talvez a mensagem que está presente ao longo do livro. Então, fazendo aqui um mapa, só para a gente ter um pouquinho assim de noção onde nós estamos na história, a gente vai ver aqui onde estão localizadas então as igrejas, né? As igrejas aqui da Ásia Menor. Então perceba,
Lá embaixo você vai ter Patmos, que é onde João está exilado, onde João foi levado e recebeu ali a mensagem do livro de Apocalipse. Aqui a gente vai ter então cidades, né? Cada cidade representando uma igreja. Éfeso, que Paulo já escreveu uma carta a Esmirna, Sardes, Tiatira, Pérgamo, Filadélfia, Laodiceia. É claro que aqui nós estamos falando de uma região, por isso que pode ser, e como o número 7 ele é um número muito presente na linguagem apocalíptica, fala sobre essa plenitude, né, a realidade das 7 igrejas. Mas que se a gente subisse mais o mapa e a gente visse outras cidades ali presentes, representaria também a desafios que eles estavam enfrentando, afinal, toda a Ásia Menor, com a expansão desse cristianismo chamado do caminho, que nós vemos no livro de Atos, eles também estavam enfrentando as suas perseguições, porque no momento que eles diziam, não, o império não tem mais poder sobre mim, e eu sirvo agora ao Jesus ressurreto, aquele que morreu e ressuscitou, está rompendo, há uma briga aqui de senhores, até a palavra que é utilizada, né, no grego como o senhor é a mesma palavra que era utilizada para o imperador, né, que é a palavra Kyrios. Então, tanto o imperador, seja César, seja Domiciano, seja Nero, eles tinham esse título de Kyrios. E a hora que você diz, não, Jesus, ele é o meu Kyrios, ele é o meu Senhor, você entra entre uma briga de reinos, né? E briga de reinos sempre alguém está sendo perseguido e alguém está sendo morto. No caso, quem está sendo perseguido e morto é justamente a história do povo de Deus, os discípulos de Jesus. Então perceba, dentro dessas cartas nós temos aqui um padrão literário. Nesse padrão nós temos sempre um endereçamento, então ao anjo da igreja. Então é como se dissesse aquele que está aqui cuidando dessa igreja. Então o mensageiro pode ser o líder, pode ser profeta, pode ser um anjo guardião. Se a gente usasse assim uma linguagem mais próxima da gente para a compreensão, poderia ser o pastor da igreja. Essa mensagem está sendo endereçada para alguém que vai ter a responsabilidade de pegar essa carta e ler. Lembrando que as cartas eram lidas comunitariamente, eram lidas em momento de culto, né? Então, como se fosse a pregação, fosse a leitura dessas cartas. Então, nós temos o endereçamento, nós temos a descrição de Cristo, extraída em grande parte da visão inicial. Então, você vai ver que a visão de Jesus, desse Jesus ressurreto, para a igreja de Éfeso, não é a mesma visão para a igreja de Esmirna, não é a mesma visão para a igreja de Pérgamo, não é a mesma visão para a igreja de Tiatira e assim por diante. Porque está mostrando como se fosse 7 visões desse Cristo ressurreto. Isso tem uma expansão, né, para o nosso imaginário sobre como Jesus ele é assim alguém em sua ressurreição que expande a nossa visão dele. Então, nós temos então o endereçamento, nós temos a descrição, nós temos em terceiro lugar os elogios em todas, com exceção de Laodiceia. Laodiceia, que foi dita ali pelos dispensacionalistas como a igreja morna, foi a única que não recebeu elogios, mas recebeu assim exortações diretas. A mensagem profética para a igreja de Laodiceia foi muito assim mais incisiva, ok? Nós temos a condenação em todas, com exceção de Esmirna e Filadélfia, que se foram igrejas assim que não receberam essa condenação direta nas cartas. Nós temos as advertências, exortação e alerta. Nós temos a promessa escatológica, aqueles que venceram, sempre vai ter essa linguagem, ao que vencer darei, ao que vencer darei. Ou seja, aqueles que se manterem fiéis, os que forem fiéis, os que forem leais a Jesus, após esse período de perseguição, eles receberão, e aí cada carta vai ter aquilo que será o símbolo do que eles vão receber. Então, apesar de ser uma linguagem epistolar, também ela carrega muito da linguagem apocalíptica. Nós temos, por fim, o apelo, né, para dar ouvidos ao Espírito. Olha só, novamente, dentro de uma perspectiva
dispensacionalista, sempre fazendo essa comparação, o Espírito não está presente no mundo, como é que as igrejas que estão recebendo essas cartas são convidadas por Deus a ouvir do Espírito? Percebe? Então, isso mostra que a Trindade está em atuação. Afinal, se Jesus é a beleza de Apocalipse, se o Jesus que ressuscitou é a beleza de Apocalipse, essa é a expansão do Espírito. Porque o que a ressurreição inaugura na vida cristã? A ressurreição inaugura que o Espírito vive em nós. Ele não nos deixará sozinhos. Então, isso é muito importante para a gente compreender. Eugene Peterson, em seu livro sobre Apocalipse, ele diz o seguinte, que a mensagem para as 7 igrejas é uma direção espiritual, confirmação, correção, promessa motivadora. Então está presente em toda essa carta essa direção espiritual que vai trazer a confirmação da igreja, a correção para a igreja, a exortação, a promessa da igreja para o futuro e a motivação para você viver no presente. Assim, o Gorman diz que a realidade de diversos tipos de perseguições e a forte tentação de transigir, com alguns enxergando as concessões como uma forma de interromper a perseguição. Essa foi uma linguagem que eu já trouxe na última aula, que uma das grandes tentações da igreja do primeiro século, sobretudo para as igrejas da Ásia, é fazer concessões. Bom, nós estamos sendo perseguidos aqui, então vamos abrir mão de determinadas coisas aqui, vamos permitir determinadas coisas aqui. E o chamado de Apocalipse é justamente o contrário, é um chamado de lealdade e de resistência e não de fazer concessões. Então, as 7 mensagens nos dizem que há grande diversidade entre as igrejas, desde as altamente adaptadas às condições ao redor, até aquelas que são perseguidas e certamente por não transigirem. Então, vai ter igrejas que serão extremamente exortadas. Por quê? Porque estão fazendo concessões. E vai ter igrejas que não serão extremamente exortadas no aspecto das concessões, por quê? Porque estão se mantendo fiel. Mas qual que é o resultado? Perseguição e morte. Por isso a mensagem para essa igreja permaneça, caminhe, vamos para frente, porque a lealdade produzirá em vocês transformação, mas no fim vocês herdarão a beleza que é a nova vida, a terra sendo restaurada. O autor segue dizendo: a forma mais destacada de contemporização em questão é o consumo de comida sacrificada aos deuses. Então, qual que é a maior tentação de concessão? Trazer idolatria para dentro dos aspectos de culto. Afinal, cada cidade representa uma igreja. Então, dentro de cada cidade, é possível que haja só essa igreja, como também é possível que haja reuniões em outras casas, né? Mas qual é a grande tentação? A tentação é a tentação da idolatria. Ele vai dizer ídolos, na perspectiva cristã, que era uma exigência e norma cultural, pois demonstrava apoio ao status quo político, ou seja, a forma de viver político-social, era praticada e defendida dentro das igrejas por diversos indivíduos e grupos a quem João atribui nomes simbólicos, os seguidores de Balaão, os nicolaítas em Pérgamo, os nicolaítas por implicação em Éfeso, Jezabel, os seus seguidores em Tiatira. Ele chama os líderes desses movimentos de falsos apóstolos e falsos profetas. Destaco aqui que o Gorman está dizendo que são nomes simbólicos, não que haviam de fato essas pessoas, apesar de poder acontecer ou poder ter esse tipo de pessoas, mas ele está usando uma linguagem figurada para justamente falar sobre o quê? Sobre pessoas que estão ali no meio e que estão tentando, né? O império está tentando entrar, pessoas com paganismo estão tentando entrar, então são as tentações que as igrejas elas enfrentam. Perceba que está sempre assim presente ou incluído, né? Essa linguagem é epistolar e ao mesmo tempo a linguagem apocalíptica, né? Essa linguagem simbólica. Ele chama os líderes desse movimento de falsos apóstolos e falsos profetas, e assim como outros profetas antes dele, referem-se à idolatria como adultério, fornicação
espiritual. Então, as grandes concessões que eles estavam enfrentando é justamente entre essas tentações, entre banalizar os ambientes de culto e ceder as concessões para evitar perseguições. Agora, quais são os tipos de perseguições que eles estavam enfrentando nesse momento da história? Bom, intimidação por identificar-se como cristão, carregar o nome. Lembre-se que quando que foi que eles foram chamados de cristãos pela primeira vez? Em Antioquia. E o cristão diz respeito a pequenos cristos, né? O significado assim mais genérico ou literalista que a gente poderia usar é ser um pequeno Cristo. O que ele sofreu? Perseguição e morte. Então, você carregar um nome, você está carregando um alvo, você tem um X nas suas costas, né? Eu me identificar com o Cristo que morreu, quer dizer que eu estou disposto a morrer como ele morreu. Então, eles estavam enfrentando isso em Éfeso, em Filadélfia, privação econômico-social, pessoas eram tiradas das suas casas, os seus bens eram tirados, eram perdidos, difamação por parte de certos judeus, né? Lembrando que aqui, assim como hoje, mas talvez em menor número, mas nesse momento muito maior, afinal, o judaísmo era a grande religião presente, de repente eles se veem como em uma disputa religiosa, né? Bom, nós não acreditamos como você acredita, afinal, nós seguimos Jesus e seguimos e acreditamos na ressurreição, na qual os judeus eles não acreditam que Jesus era o Messias e pouco acreditavam que Jesus ressurgiu dos mortos. Então há aqui uma briga, né, junto com os judeus que acontece em Esmirna e em Filadélfia, medo de prisões iminentes, que era um grande temor, né, nesse primeiro século, nas perseguições, pessoas eram presas, o que sugere investigações por agentes do governo providencial, talvez agentes do culto imperial, possivelmente a partir de denúncias de líderes judeus. Então, eles eram denunciados e nos seus ambientes de culto havia pessoas que iam lá para ver o que estava acontecendo. Isso acontecia em Esmirna, hostilidade chegando a incluir uma morte violenta em Pérgamo. Temos aqui um mártir, né, que é de Pérgamo, que é justamente por conta dessa grande perseguição. João imputa essas perseguições em última instância a Satanás. Então, todos eles estão sendo usados por Satanás, o que corresponde à sua descrição de Satanás e das bestas satânicas de Apocalipse 12 e 13, que é algo que a gente vai entrar, onde a gente vai ver a trindade, né? a trindade satânica, né? As duas bestas e a grande Babilônia, que é descrita no livro de Apocalipse como os impérios, né? ou propriamente dito, o Império Romano, que era o grande império naquele momento. Assim, a gente vai olhar de maneira assim panorâmica, né? Que a gente não vai ter assim a quantidade de tempo necessário para a gente olhar para cada igreja e tudo mais, ler cada texto bíblico e etc. Mas a gente vai olhar um pouco sobre o contexto para entender um pouco dessas perseguições, que é o nosso grande pano de fundo, para entender a mensagem, então, a mensagem que o Cristo ressurreto está enviando a essas igrejas. Nós temos então Éfeso, a igreja em Éfeso. Existia uma importante cidade portuária que era o lar do procônsul da província, nomeado pelo governador, e sede dos principais templos dedicados à deusa Artemis. Você vai se lembrar que o livro de Efésios, né, a carta de Paulo à igreja em Efésios, ele vai trazer já um aspecto da própria igreja, e a gente vai interpretar muitas tentações ali que a igreja já estava enfrentando e agora muito mais. Artemis Efésia era adorada por todo o império e seu templo era conhecido como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O problema em Éfeso é frequentemente lido como um relato sobre os perigos da ortodoxia rígida, ou seja, do ensino rígido, a ênfase na crença correta, que inevitavelmente levaria a uma falha de espiritualidade. O amor estava se esfriando, né? E da ortopraxia, a forma como que esse amor era desenvolvido. Então, justamente os dois grandes mandamentos trazidos por Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como
a si mesmo, prática correta, especialmente amor ao próximo. Isso, porém, dissemina duas ideias que não são bíblicas. E aqui ele traz as duas grandes ideias. A primeira, uma divisão entre crer, consentir, por um lado, e o amor por outro. Então, essa dinâmica entre acreditar na realidade do amor e demonstrar. E o amor de Deus como postura interior, mas não como lealdade ativa. Então, os Efésios são elogiados por sua postura firme, intransigente e publicamente comprovada. Logo, a situação seria melhor decifrada como um caso de ortopraxia incompleta que requer arrependimento e complementação, não como um exemplo de ortodoxia equivocada, que exige repúdio de crenças supostamente rígidas. A lealdade e o amor dos Efésios por Deus são evidentes em meio à crise com falsos mestres, transigentes e vizinhos perseguidores. O amor que eles precisavam recuperar uns pelos outros. Então, estava faltando na igreja dos Efésios justamente uma relação de compreender o amor, mas conseguir demonstrar esse amor na comunidade. Então, em meio às perseguições, em meio aos sofrimentos, a imagem do Cristo ressurreto para a igreja de Éfeso vocês precisam amar uns aos outros. Vocês serão conhecidos pela forma como vocês se amam. Então, perceba, a primeira carta é uma carta que traz o aspecto do confronto para o amor. Segundo, a igreja de Esmirna, nós temos aqui em Esmirna também, localizada em uma cidade portuária, famosa por sua beleza, sua lealdade de longa data a Roma, expressa em uma fervilhante culto imperial. Então, aqui para mim, assim, é uma das grandes tensões, assim, né, dentro das sete igrejas, né? Porque aqui nós temos um culto ao imperador, né? Como Gordon ele já trouxe, né, que uma das grandes questões era o paganismo, que havia, tipo assim, culto ao imperador, né? Isso loucura, é como se hoje nós fizéssemos culto a presidentes, ok? Para a gente trazer, assim, um aspecto mais perto da gente, para que a gente conseguir entender. Foi também a cidade do famoso bispo Policarpo, morto em Esmirna em 156 por sua lealdade a Jesus. É provável que alguns judeus tenham revelado sua própria identidade como povo de Deus a partir da perspectiva de João, ao firmar alianças com aqueles que possuíam poder econômico. Então, percebe? Então aqui a gente já tem dois grandes problemas: culto ao imperador e também concessões. Bom, se eu vou ser privilegiado economicamente, então eu vou fazer concessões aqui. Talvez dirigentes das guildas comerciais, redes comerciantes, semelhantes aos sindicatos modernos, ou nos templos, que também funcionavam como bancos. Então, os próprios templos estavam sendo banalizados. Ou agentes políticos romanos que perseguiam a igreja em Esmirna. Então, o impacto econômico e as possíveis ações judiciais aparentemente não fizeram com que a igreja cedesse. O desafio é manter-se destemido e fiel e obedecer. Então, a primeira tentação é a tentação de amar uns aos outros. A segunda tentação é se manter leal em meio a todas essas circunstâncias que estão acontecendo. Não ceder a impérios, não ceder a pressões comerciais, políticas, de poder. Então, há aqui uma grande tentação. Bom, Pérgamo. A igreja em Pérgamo vivia à sombra da imponente Acrópole, uma palavrinha bonita, né? Da capital da província, onde ficavam localizados muitos prédios oficiais e locais religiosos, incluindo um imenso altar para Zeus e um templo gigantesco dedicado ao culto imperial. Bem pode ter estimulado a famosa imagem do trono de Satanás. Aqui dizem que o trono de Satanás estava na cidade de Pérgamo, né? Então, tem uma linguagem aqui que vai trazendo, mas é justamente por conta desse culto imperial, né? Essa ideia de imagens para Zeus, então tem a ver totalmente com a idolatria.
A maior parte da igreja permaneceu fiel apesar da morte de mais um mártir, Antipas. Então, Antipas foi alguém que foi morto em Pérgamo. A única baixa efetivamente mencionada nas 7 mensagens. Alguns deles, contudo, haviam voltado a comer carne sacrificada a ídolos. Então, aqui que entra a exortação da igreja. Se a exortação é por fidelidade e obediência em meio a perseguições, diante do cenário de perseguição estão cedendo e estão começando a cometer idolatrias, talvez para evitar o mesmo destino de Antipas. Bom, para mim não morrer, eu vou ceder aqui na idolatria. O desafio para os transigentes é voltar, se arrepender, e para os fiéis, é manter-se firme. Então aqui temos uma grande mensagem. Se você está com medo do império, você está cedendo aqui à idolatria, se arrependa. Se você está sendo tentado, mas ainda não caiu, se mantenha firme, porque você vai ter um tesouro na eternidade. Tiatira. A igreja de Tiatira ficava localizada em uma cidade conhecida por suas diversas guildas comerciais, embora a igreja tenha progredido em sua vida e testemunho. Pode ter sido o desejo de evitar o tipo de fragilização econômica e social sofrida em Esmirna, ou seja, pessoas que entravam, tomavam suas posses, tomavam suas casas, e arredores como Filadélfia, que levou muitos, talvez a maioria, a seguir Jezabel. Linguagem aqui de uma falsa profetisa, né? Ou um símbolo de conformismo, alguém que está nessa posição de destaque, de império, usando a linguagem ali de Primeira Reis, de quem foi Jezabel, né? A mensagem para essa mulher e seus filhos, então, aqueles que estão nessa posição, que estão ouvindo esse tipo de profetisa, é mais longa e uma mais severa das 7 cartas, sinalizando a seriedade da situação. Uma vez mais, o desafio implícito é para os transigentes interrompam seu comportamento e para os fiéis mantenham-se firmes. Novamente, há uma grande tentação aqui a respeito do império, a respeito de banalização do culto, a respeito de idolatria. E aí vem a mesma mensagem, assim como foi com a igreja anterior. Cara, se você caiu, se arrependa. Se você está sendo tentado, mantenha-se firme. Bom, mais uma igreja aqui, Sardes. Sardes, assim como Pérgamo, possuía uma acrópole imponente, embora mais austera, que estava integrada à identidade da cidade de uma forma historicamente humilhante. Por 2 vezes, Sardes foi tomada por ataque surpresa de forças que haviam invadido a cidade, através de supostamente inexpugnável acrópole. Talvez por isso João tenha recebido palavras de Jesus. Virei como um ladrão, trazendo justamente essa imagem. Pô, pessoas já foram roubadas aqui, eles já sofreram, então traz essa imagem assim que é familiar para a igreja de Sardes, indicando que ele retornará quando a igreja menos esperar. E aqui ele vai trazendo a mensagem. A maior parte da igreja de Sardes está desalentada, que está quase morta. Então, em um discurso verdadeiramente apocalíptico, ou seja, de linguagem, uma linguagem totalmente apocalíptica, João exorta a igreja a acordar. Ou seja, o acordar aqui é ressuscite, ressuscitar dentre os mortos, volte a viver, como é dito de uma minoria que não contaminou as suas vestes. Tem pessoas que estão vivas, mas muitos estão aí mortos, como se Cristo não tivesse ressuscitado. Podemos compreender que esse estado de desânimo não é apatia, mas é efeito o próprio por causa de certas obras, ou seja, por todo sofrimento. Enquanto se apegavam à boa fama, ou seja, estavam ali fazendo as suas concessões e imaginavam não haver nada de errado. Desse modo, o problema principal não é a indiferença, mas a pressuposição e a necessidade dos crentes em Sardes era identificar e colocar fim na atividade inadequada. Mais uma vez, é uma mensagem de exortação. Vocês que estão sendo tentados, se arrependam. Parem de viver dessa forma. Aí vem a igreja de Filadélfia. A gente está chegando aqui nas 2 últimas igrejas. Eu estou fazendo aqui esse panorama das tentações para a gente conseguir perceber o aspecto da mensagem, né? Qual é a mensagem central? A mensagem central é uma mensagem para voltar, né?
Sempre é uma mensagem para voltar para o Cristo ressurreto. Então, a igreja em Filadélfia, cidade com exuberante cultura grega, mas profunda devoção a Roma, estava em conflito com alguns judeus. Será coincidência que essas duas igrejas não tenham recebido repreensão? Ou talvez por sofrerem perseguição, não apenas por parte de seus vizinhos gentios, mas também por seus irmãos na fé monoteísta, ou seja, que acredita que Deus é o único Deus, esses cristãos da antiguidade compreendessem melhor o sentido do seu compromisso e a necessidade de assumi-lo publicamente, a despeito das consequências. Mais uma vez, eles são desafiados à resistência e a conservarem-se fiéis. A promessa de Jesus, o guardarei da hora da provação, é melhor traduzida como protegerei do grande tempo de provação. Então, mais uma vez aqui, o que o autor está nos mostrando, que João está escrevendo, qual é a mensagem que Deus está trazendo, é justamente essa mensagem de consistência na fidelidade, de se manter fiel, apesar das tentações, tentação da cultura grega, tentação dos próprios judeus que tinham problemas com eles, mas se manter fiel, apesar de todas essas coisas, porque Deus está protegendo, está com eles em meio ao sofrimento. Por fim, Laodiceia, os cristãos de Laodiceia viviam na cidade mais rica da região e era aparentemente compartilhavam daquela riqueza, então estavam sendo beneficiados. A cidade era um centro comercial e o entroncamento de diversas vias com templos para inúmeras divindades. Estudiosos constataram alusões nessas mensagens não é somente a riqueza da Laodiceia, mas também a produção local de colírio, por isso que ele usa a linguagem, colocarei colírio em seus olhos, né? Ao uso de lã negra, principalmente a falta de um suprimento local de água boa e de qualidade. Frequentemente se sugere que João tinha ciência das fontes termais próximas em Hierápolis e da boa água fresca que era trazida pela Odisseia de fora da cidade. A água morna pode ser uma referência às águas quentes que desciam pelas escarpas de Hierápolis ou a própria água de Laodiceia. Então aqui João vai usar muita figura de linguagem para conversar com essa igreja. Justamente ele traz aqui o que significa morno. Morno significa alguém tão próspero e presumidamente autossuficiente que não possui comunhão alguma com Jesus. Não se trata de uma igreja com posições moderadas, mas de uma igreja que cede em tudo o que lhe é pedido. Elas não apenas participam do status quo, ou do tempo normal, ou do que é normal para todo mundo, né? Quando necessário para poderem sobreviver, mas abraçam integralmente o estilo de vida e os valores dos poderosos. Então aqui nós temos uma igreja assim que diante das perseguições, diante das concessões, é a igreja que está cedendo em tudo. Então a mensagem é: volte, volte para mim, pare de viver dessa forma, pare de ceder às concessões. Então as igrejas da Ásia são chamadas para não fazerem concessões. Essa é a grande mensagem das 7 igrejas. Não cedam às grandes concessões. Então, a gente tem mais ou menos aqui uma imagem das 7 igrejas, onde Éfeso há aqui uma exortação para a ortopraxia incompleta, falta de amor mútuo, Esmirna ao consumismo, Pérgamo ao conformismo, especialmente em relação à religião civil, ou a forma como as pessoas o perseguem, Tiatira ao conformismo para evitar fragilização econômica. Não, vamos ceder aqui para a gente não ficar pobre, não sofrer. Sardes, a presunção de achar que é melhor que todo mundo. Filadélfia, ao medo. E se nos pegarem? E se nos perseguirem? Laodiceia, prosperidade mal orientada, autossuficiência, idolatria da elite de um poderoso status quo de como a gente vai viver. Então, todas as igrejas estão sendo exortadas em suas concessões. O Eugene Peterson, em seu livro, ele diz o seguinte: uma seleção aleatória de 7 igrejas em qualquer século, mesmo em nosso tempo,
resultaria em algo muito parecido com as 7 igrejas mencionadas em Apocalipse. Tente imaginar que, se a gente fosse fazer uma seleção, vamos fazer aqui o nosso raio aqui, né? Bom, vamos escrever uma carta para a igreja de Campinas, vamos escrever uma carta para a igreja de Indaiatuba, uma carta para a igreja de Salto, uma carta para a igreja de Itu, uma carta para a igreja de Sorocaba, uma carta para a igreja de Votorantim e uma carta para a igreja de Valinhos. 7 igrejas. Será que nós estaríamos muito diferentes dessas 7 igrejas? Então, o que o Eugene Peterson está falando é justamente isso. Se a gente fizesse uma seleção aleatória de 7 igrejas em qualquer momento da história, a gente ia ver que essas tentações elas estão presentes. Por isso que a mensagem para eles e para nós é a mesma. Não faça concessões, apesar das tentações que estão ao redor. O John Stott diz o seguinte: as marcas da igreja são amor, Éfeso, sofrimento, Esmirna, verdade, Pérgamo, santidade, Tiatira, autenticidade, Sardes, missão, Filadélfia e entrega incondicional para Laodiceia. Esses são, assim, os desafios que a igreja precisa encarar nesse momento da história. Assim, a gente pode dizer o seguinte: a partir dessa nossa análise, poderíamos dizer que Cristo deseja uma igreja caracterizada por plenitude, ortodoxia, ou seja, ensino correto, ortopraxia, caridade correta, fidelidade e intrepidez, devoção a Jesus, mas não ao Estado, preferência pelos pobres em lugar dos ricos, ou quiçá, mais alinhados à linguagem usada por Jesus. Pudéssemos resumir a mensagem da seguinte forma: por amá-los e querer que compartilhem da nova criação que está às portas, eu os exorto a permanecerem fiéis em sua fé pública para mim, ou a se arrependerem e renová-la. Como disse anteriormente, cuidado com os falsos profetas, e nem todo aquele que me diz Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Ou, como direi mais adiante, saiam dela e fiquem fora, pois como prometi, antes de deixá-la, eu que ressuscitei, fui vitorioso, estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Percebe? A grande mensagem que as 7 igrejas da Ásia, essa plenitude de igreja tem para todos nós é: onde estão as nossas concessões? Ou que tipo de concessões nós estamos fazendo? E o desafio é arrependimento para que nós possamos continuar seguindo o Cordeiro rumo à nova terra. Por fim, para nossa reflexão, nós temos aqui, segundo a sua experiência, qual é a forma mais dominante de adaptação cultural que vemos nas igrejas cristãs atualmente? Faça essa reflexão, pegue seu caderno, anote essa pergunta e tente respondê-la. Nós estamos sendo tentados em quê? A igreja brasileira, vivendo hoje, em 2026, quais são ou qual é a maior tentação que eu e você, enquanto igreja brasileira, estamos enfrentando? Como que a gente pode se arrepender e se manter fiel nesse momento da história? Assim, nós chegamos ao fim dessa aula, mas com um grande desafio. O desafio de perceber como nós estamos vivendo, o desafio de aprender a ler Apocalipse com responsabilidade. Bom, já entendendo qual é a linguagem desse livro, já entendendo qual é a mensagem desse livro, que não é para fazer concessões, a partir da próxima aula, a gente vai começar um desvelamento sobre a história do Cristo ressurreto nesse livro e como ele se apresenta, mostrando-se vencedor para todas essas igrejas e para nós, leitores de Segunda Viagem. Tá bom? Fica com Deus e que Deus te abençoe. Sim.